Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso sabadão. Neste domingo, amanhã, tem jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, Botafogo e Cruzeiro, às 4 horas da tarde no estádio Newton Santos. Se você não comprou seu ingresso ainda, vá ao estádio Newton Santos, horário nobre, domingo, 4 horas da tarde, né? Promessa de casa cheia, promessa de um grande jogo. Mas neste vídeo aqui eu quero falar mais sobre a questão envolvendo o John Textor, a Ares, Eagle Holdings. Eu sei que esse assunto está sendo muito falado nos últimos dias, mas ainda assim eu estou recebendo uma quantidade significativa de mensagens de seguidores aqui do canal do Medeiros falando: Medeiros, tira essa dúvida aqui para mim. Medeiros, que história é essa que a Ares não quer vender pro John Textor? E o que pode acontecer? Tem muita gente com dúvida, então a gente tem que fazer um vídeo aqui. Vamos falar sobre esse assunto agora no canal do Medeiros. Roda a nossa vinheta. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros. Vamos falar de Botafogo. Se você está passando por aqui, mas não é inscrito em nosso canal ainda, seja muito bem-vindo, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixa o like nesse vídeo. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo aí para você, clica nele que você impulsiona esse vídeo aqui para mais irmãos de camisa botafoguenses. Pois bem, vamos falar de Botafogo sem enrolações, do jeito que vocês estão acostumados. Vamos começar falando então sobre essa questão envolvendo o John Textor querendo recomprar o Botafogo da Ares, que também é sócia da Eagle, para existir a separação do Lyon com o Botafogo e o Molenbeek, porém está enfrentando dificuldades. E aí, para vocês entenderem esse cenário, como é que eu vou falar para vocês? Hoje, a Eagle, certo? A Eagle Holdings, que é do John Textor, ela não tem somente o John Textor como sócio. Ela tem outros sócios. E para o John Textor conseguir comprar o Lyon, ele teve que pegar um empréstimo muito alto com a Ares. A Ares é a dona do Atlético de Madrid e do Atalanta, tá? Atlético de Madrid da Espanha e o Atalanta da Itália, ok? Então, para vocês saberem que empresa que é essa, é a Ares. Ela também, além de emprestar dinheiro, de ser um fundo de investimento muito rico, também tem os seus clubes, tá? Também tem esses dois clubes que eu citei. Tem mais, mas tem esses dois que são mais conhecidos. Então a Ares, ela também é hoje sócia da Eagle, tá? E porventura a Ares também tem uma parte na sociedade do Botafogo. Por que que a Ares ela não tem influência direta no Botafogo hoje? Porque a administração, a gestão do Botafogo está toda concentrada no John Textor. Medeiros, não entendi ainda. Quero que você use um exemplo para mim. Tá bom. Então vamos usar um exemplo ao contrário para ver se vocês conseguem entender. O John Textor era dono do Crystal Palace, mas ele não conseguia exercer a gestão, a administração do Crystal Palace. Então ele não tinha influência no Crystal Palace. Os outros sócios do Crystal Palace, que inclusive são sócios que estão lá há muitos e muitos tempos, eles fazem a administração, a gestão do Crystal Palace. E foi esse, inclusive, um dos motivos que o John Textor quis vender o Crystal Palace, porque ele não tinha muita voz lá dentro, ele não tinha como colocar o Crystal Palace na mesma rede colaborativa, de caixa único, de transação de jogadores que ele fazia, por exemplo, até o ano passado com o Botafogo e com o Lyon, né? Então, usando esse exemplo, eu acho que dá para a gente entender, né, como é que é a função da Ares aqui no Botafogo. É mais ou menos como era o John Textor lá no Crystal Palace. Entendeu? Então, beleza. Vamos avançar, então, para ver se a gente consegue tirar mais dúvidas sobre esse assunto. Outra coisa que muita gente está perguntando para mim, Medeiros, parece que eu vi uma matéria falando que a Ares não quer vender. Né? Como é que está funcionando isso? Pois bem, saiu uma matéria falando que a Ares ela aceita vender somente se o John Textor sair da gestão, sair da administração do Botafogo,
colocar uma outra pessoa na administração enquanto a negociação está acontecendo. A Ares entende que vender, negociar a parte dela enquanto o John Textor está na administração, está na gestão do Botafogo, isso é um conflito de interesse. E se o John Textor continuar no comando, ela não vende. Essa é a posição da Ares hoje, segundo as matérias que estão saindo nos principais sites do país. Pois bem, o John Textor já disse que não vai sair do comando, continua no comando do Botafogo. Até porque o associativo do Botafogo, Botafogo de Futebol e Regatas, que ainda tem 10% da SAF do Botafogo, lá na época que a gente estava fazendo o contrato da SAF, Jorge Braga, lembra? Jorge Braga, André Chame, inclusive o André Chame continua no Botafogo até hoje. Toda essa galera do jurídico, CEO daquela época, fizeram um contrato muito bem amarrado. Um contrato que teve participação não só desses caras, mas também de empresas, de consultorias que foram contratadas para elaborar um contrato muito robusto, um contrato com diversas cláusulas que protegem o Botafogo. Para o Botafogo não mudar de escudo, para o Botafogo não mudar de nome, para o Botafogo não mudar suas tradições. Enfim, o Botafogo ficou muito bem protegido com esse contrato que foi feito, mesmo o Botafogo como associativo tendo somente 10% das ações da SAF do Botafogo, ok? E isso é algo primordial e importante neste momento, porque o associativo do Botafogo emitiu uma carta para a Ares dizendo o seguinte: Ares, você não quer vender, beleza? Mas você não vai poder vender para qualquer um, porque se você vender para qualquer um, nós aqui do associativo vamos barrar. E nós temos esse direito de barrar, de dizer não, está previsto em contrato. Ok? Então a postura do associativo do Botafogo é, neste momento, de apoio total ao John Textor. Se isso vai mudar no futuro, não sabemos. Se o associativo vai deixar de apoiar o John Textor, não sabemos. Neste momento, é apoio total para o John Textor, né? João Paulo Magalhães, atual presidente do Associativo do Botafogo, André Silva, atual vice-presidente do Associativo do Botafogo, todos eles estão fechados com o John Textor neste momento. Perfeito? Então, enquanto o associativo estiver nesta posição de defesa ao John Textor, não devemos ter mudanças na gestão, no controle do Botafogo. Então, o John Textor continua. Só que, mediante essa situação toda, alguém vai ter que ceder. Ou o John Textor vai ter que ceder e sair do comando do Botafogo por um período até que essa recompra seja concluída, e depois que a recompra for concluída, ele volta ao comando do Botafogo. Se isso acontecer, é porque o John Textor cedeu. O John Textor fez isso para poder finalizar a recompra e depois ele volta. Isso pode acontecer. Ou então, se o John Textor não ceder de maneira nenhuma, o outro lado, a Ares, pode ceder. Se a Ares ceder, a Ares vai aceitar vender a parte que ela tem do Botafogo e do Molenbeek, mesmo com o John Textor no comando. O que ela hoje diz que não vai fazer por conta do tal conflito de interesse. Beleza? Bom, hoje o cenário é esse. Já saiu uma notícia, inclusive, no blog do Léo Andrade, do Fogonete, falando de outros investidores, além do Marinax, falando de Kia e Orabichian, que também está ali no meio do circuito todo. Isso aí eu não posso falar ainda, apuração do Léo Andrade, eu não sei ainda muito sobre esse assunto. Se por acaso eu souber alguma coisa, atualizar para vocês, eu trago aqui para a gente falar sobre isso. Mas o que eu sei é do Marinax nesse momento, e que o Marinax vai colocar um aporte financeiro no Botafogo, né, para que o Botafogo consiga, né, para que o John Textor consiga se desvincular do Lyon. E a partir desse momento, depois que ele aportar esse valor e acontecer essa separação oficial, né, do Botafogo, Molenbeek e do Lyon, o John Textor deixar de ser sócio do Lyon e ser somente sócio do Botafogo e do Molenbeek, aí a gente vai para um outro passo, um segundo passo mais à frente, que seria a união
do John Textor com o Marinaccio, e o Botafogo e o Molenbeek entrando no grupo onde tem Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave. Então são passos que tem que acontecer. Qual é o primeiro passo agora, Medeiros? Acontecer essa resolução desse problema nesse momento. Alguém vai ter que ceder para que aconteça a venda do Molenbeek, do Lyon, da Ares. Se ninguém ceder, meus amigos, isso aí vai se esticar por um longo período e a justiça deve resolver. Vai para a justiça. Então, ou alguém vai ter que dar o braço a torcer, ou a justiça vai bater o martelo. Então, assim, hoje o cenário que a gente tem é um cenário muito complexo e um cenário que a gente vai ter que aguardar para ver os próximos capítulos. E é um passo a passo que a gente está no primeiro passo ainda. A gente tem 3, 4, 5 passos a serem dados e a gente está no primeiro. Então a gente vai acompanhar toda essa questão. Se você quiser ficar sabendo de todos os assuntos relacionados a isso, vocês entram aqui no canal do Medeiros, que a gente vai estar muito atento sobre essa questão. Beleza? Então, qualquer atualização para vocês a gente traz para vocês aqui no YouTube do canal do Medeiros. Primeiro vídeo do dia deste sábado, mais à noite, lá de noitinha, a gente deve soltar o segundo vídeo aqui, tá? São 2 vídeos por dia. Amanhã tem Botafogo e Cruzeiro e eu já começo a ficar preocupado em relação a reforços, tá? O Botafogo precisa trazer reforços se quiser disputar títulos esse ano. Principalmente um reserva para o Arthur Cabral, um zagueiro, um volante e um ponta-direita. Mas 4 reforços o Botafogo precisa trazer. E com esse imbróglio, com essa situação doida que está acontecendo, eu já começo a ficar preocupado se vai ter verba liberada para a gente contratar. Tomara que tenha, mas já fico preocupado com isso, tá? Se vai ter como contratar, tá bom? É isso, gente. Até a próxima. A gente volta a qualquer momento aqui no canal do Medeiros.